Hoje você vai entender o porquê do vinho, como ele era produzido e qual o seu objetivo diante da sociedade. E já te adianto, o vinho não nasceu na França. E se você ficar até o final desse vídeo, eu te direi o porquê que o cartucho Tinto Reserva é um daqueles vinhos que quando entra na mesa, eles já mudam totalmente a conversa. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Jonathan Fabiano. E se você curte história com vinho ou vice-versa, já adianta e deixa o like e se inscreve no canal, pois esse vídeo dá muito trabalho de ser pesquisado e adiante teremos ótimos assuntos. Portanto, como já dizia o nosso querido Aristófanes, o incrível poeta grego, rápido, me traga uma taça de vinho para que eu possa molhar a mente e dizer algo inteligente. Antes de viajarmos pelo tempo, segundo a Organização Internacional do Vinho, o vinho é uma bebida que consiste exclusivamente na fermentação de uvas frescas ou mosto de uva. Ou seja, o vinho ele é produzido a partir da fermentação alcoólica derivada do suco de uva ou uvas amassadas. Portanto, as leveduras que estão presentes na casca da uva, elas vão fermentar, elas vão entrar num processo de transformação do açúcar em CO2 e álcool. Portanto, é sabido que na tentativa de guardar suco de uva ou uvas sãs dentro de cerâmicas por um longo período, teria consequentemente gerado vinho. Os vestígios mais antigos encontrados pela arqueologia do mundo dos vinhos foi um líquido vermelho encontrado em ânforas na região do sul do Cáucaso, que lá continha sementes, restos de pólen e até mesmo ácido tartárico. Foram feitos nele cromatografia líquida e espectrometria. Esses potes que foram encontrados na Geórgia datam de 6.000 anos antes de Cristo. E se você para pensar, ainda assim estava se disseminando a agricultura. Dessa forma, o pessoal já conseguia desvendar a alquimia do que era a fermentação do vinho. Se uma coisa é fazer vinho, a outra é ter estrutura de produção. Basicamente, dentro da região da Armênia, numa caverna chamada Arene, foi encontrado um pacote completo do que seria uma estrutura de produção, como prensas, recipientes de fermentação e até outros tipos de utensílios. Pensa aí comigo, fazendo vinho dentro de uma caverna, sem contato com nada, nossa, claro que pode ser parte de um ritual religioso ou não, mas o vinho já nasce com duas concepções: significado e técnica. E não vai pensando que naquela época eles produziam vinhos como a gente não, tá? Basicamente, naquela época eles utilizavam ceras, seiva, pimenta ou até mesmo resina de pinho. Imagina que deve ser algo bem diferente, né? Já que hoje bem restrito essas coisas. Ah, uma curiosidade. Basicamente, ainda hoje, dentro da Grécia, tem alguns tipos de vinho que é chamado como retsina. É um vinho que ainda assim utiliza resina nos seus vinhos, tá? Eu compreendo que naquela época não se tinha a tecnologia que se tem hoje, mas basicamente essa retsina, ela traria uma estrutura a mais para o vinho e deixa o vinho com a conservação por mais tempo, sem a utilização necessária do que a gente utiliza hoje, como o SO2, né? Ou o anidrito sulfuroso. Thomas Standage teve uma sacada genial. Ele acreditava que o vinho funcionava como um propulsor das sociedades antigas, como por exemplo na época dourada grega. Eles acreditavam que o vinho ocorria como um software na sociedade, pois ocorria como uma série de troca de conhecimento e debates filosóficos. Na Grécia Antiga, o vinho não era apenas para beber, era debate, política, filosofia e comércio. O vinho era como um motor de trocas e influências. Na era clássica, ocorria no chamado simposia. De acordo com algumas lendas, Dionísio fugiu da Mesopotâmia porque lá eles preservavam o conhecimento da cerveja. A partir desse momento, quando ele chegou nas ilhas gregas, ele disseminou as videiras, tornando o consumo de vinho e a disseminação muito maior, porque as ilhas gregas eram propícias para a produção de vinhos. Aí Roma faz o que faz de melhor: escala, produção e logística. A partir desse momento, quando Roma invadiu a Grécia, o vinho virou uma espécie de produto do império, no qual entra a ideia do Atlas. O vinho não é apenas um líquido, e sim uma geografia engarrafada. A partir desse momento, quando você entende que vinho não é apenas uva, você começa a perceber que as uvas em si têm diferença entre região. Então, quando você for escolher um novo vinho, comenta aí embaixo se teve alguma diferença entre o novo mundo ou o velho mundo em relação à mesma uva.
Algo importante que devo ressaltar é que geralmente quando os impérios caem, eles ainda assim se mantêm a cultura do vinho, porque vinho não é apenas um líquido, como eu havia dito, é cultura. Então, a partir desse momento, a uva, a videira, ela está enraizada no local. Uma coisa bem interessante de se citar é, por exemplo, a Igreja Católica, os mosteiros. Basicamente, no período antigo na qual Roma estava no poder, todos os locais na qual Roma entregava o seu monopólio, a Igreja Católica ia, catequizava e transformava aquele povo em, em católico. A partir desse momento, o vinho, que para os cristãos é considerado como o sangue de Cristo, era disseminado e era liberado de acordo com suas crenças. E algo interessante de se ressaltar é que aqui temos o nome Cartucha, que era um grupo de monges cristãos, tá? A gente vai chegar neles daqui a pouco. Com as grandes navegações e expansão europeia, o vinho se disseminou cada vez mais, tornando-se um produto do mundo. A partir desse momento, ele não ficou no Mediterrâneo, não ficou no continente europeu, e sim viajou para as Américas, para a Ásia e também para as Áfricas. Portanto, o vinho, nesse contexto, ele vira um laboratório vivo, um laboratório de experiências, troca de cultura, e aí a parte onde quase tudo isso se quebrou. No século XIX, uma praga de solo chamada filoxera basicamente devastou quase todos os vinhedos daquela época, tornando o cultivo cada vez mais difícil. Foi, no entanto, que o governo francês ofertou 300 mil francos em barras de ouro para quem conseguisse entregar um remédio prático, porque naquela época, imagina comigo, os vinhedos eram inundados com água do mar, amarravam sapos, isso mesmo, sapos nas plantas, além de que utilizavam produtos químicos que na época nem eram autorizados e acabava tornando até o risco para o ser humano mais competitivo. Mas nada disso teve sucesso. Foi aí que, observando as videiras americanas, elas tinham uma certa resistência a essa praga, tornando o cultivo viável novamente. Dessa forma, a única solução foi fazer uma enxertia, na qual o cavalo é a parte de baixo, ela fica no solo, que era americana, e a parte de cima, que era a copa, ela era a videira natural, por exemplo, Chardonnay, Pinot Noir, videiras no estilo vitis vinífera. Com isso, a viticultura mundial foi obrigada a se reinventar, tornando-se cada vez mais competitiva. E uma coisa que vale se ressaltar é que em algumas regiões onde as condições são muito específicas, por exemplo, no Chile, lá a Cordilheira dos Andes, ela consegue ter uma certa proteção em relação a esse tipo de praga. Porém, o setor hoje, pensando em dificuldades socioeconômicas, o mundo dos vinhos, ela enfrenta outro tipo de situação, que é o mercado, né? E o sistema do clima. Basicamente, as condições climáticas estão mudando muito, está desfavorando a balança comercial. O que é que isso significa, Jonathan? Está tendo muito problema com qualidade de vinhos. Por exemplo, chuva na época que não era para chover, neve na época que era para estar aflorando. Então, ocorrem muitas essas interferências, além de secas, em épocas que não deveriam estar acontecendo. E um lembrete para ti: o vinho é um dos únicos produtos que ele pode agregar algo de melhor. Lembrando sempre, é um produto que contém álcool, então ele deve ser consumido de uma forma moderada. Agora deixa eu fechar esse arco com um vinho que, para mim, ele pertence à história. Basicamente, esse daqui é o Cartucha Reserva. Esse vinho, tudo que ele carrega é história. Basicamente, o próprio nome, Cartucha, vem de uma linhagem de monges cartuchos da região de Évora. Esses vinhedos foram concedidos por Eugênio de Almeida, um jovem muito rico que contribuiu com a sociedade portuguesa, principalmente no vilarejo de Évora, na reconstrução de patrimônio histórico, na construção de faculdades, e deixou para a paróquia dos Monges Cartuchos a parte de indústria da vinícola. Então, tudo o que esse vinho fatura, ele volta para a sociedade, ele volta para a comunidade. Portanto, ele foi produzido a primeira vez em 1987, das melhores vinhas, das vinhas também mais antigas e as que têm a melhor expressão dentro da região. Uma coisa bem legal de se ressaltar é que esse vinho, ele tem 15% de álcool, tá? É um vinho bem potente. Passou 15 meses em barricas novas de carvalho e
36 meses no arrendamento dentro da vinícola, dentro da garrafa. Então esse vinho ele já passa por um certo tempo para poder chegar na mesa. E isso dá uma certa relação em contrapartida de vinhos mais baratos e caros. Primeiro, geralmente sempre vai ter a questão da história, o custo-benefício e o que o vinho tende a entregar. Portanto, vamos começar a degustação do Tinto Reserva da Cartucha, certo? Tá tendo aqui mais ou menos uns 8 anos, tá? E ele já tá aromatizando tudo aqui, olha. Portanto, ele tem aqui uma cor rubi intensa, tá? Ele tem os halos, tá? Um pouquinho, começando um pouquinho a ter halos acastanhados, certo? E um produto bem interessante. Em aromas temos cassis, couro, um pouco também desse tostado, talvez da barrica, porque ela, mesmo sendo de carvalho novo, ela traz um pouquinho disso, né? Temos aqui pimentão, groselha negra, amora, de trufas negras, uma pegada de trufas negras. Tem aromas que tá começando a ter um pouquinho de evolução, mas naturalmente tá bem jovem ainda, assim. Eu diria que ele pode evoluir bem mais, pensando em aromas, né? Então, em boca, realmente, o ataque principal, ele é muito marcante. Ele tem um álcool bem considerável, ele tem um tanino bem marcante. Então, eu diria que sim, esse vinho é muito bom, mas ele deve envelhecer bem mais. Ele ainda está bem jovem na minha concepção. E na boca ele representa basicamente isso. Tem uma acidez média mais, uma acidez bem interessante. Ele tem um tanino. É marcante, mas ele é como se fosse um veludo, né? Ele entra, mas é natural, é algo bem sutil. Seco, né? Seco. O álcool bem potente. Então eu diria que ele tem uma estrutura bem marcante. Portanto, ele deve envelhecer mais um pouco. Eu diria para poder ser tomado daqui a mais ou menos uns 10 anos ainda. E é por isso que esse vinho é tão imponente e marcante. Ele simplesmente não grita. Ele tem uma certa estrutura, mas uma elegância, fora todo o contexto de história que ele tem, tá? Então, realmente, é um vinho marcante que, se você fosse contar todas as histórias dele, é algo que seria muito emocionante numa mesa, tá? E pensando em harmonização, eu diria que esse vinho vai sair muito bem com uma tauba de queijo. Caso você queira algo mais descontraído, pega um churrasquinho. O churrasquinho vai ser bem legal, vai ser bem marcante. Caso você também não queira um churrasquinho, vai de bolonhesa. Isso aqui vai ficar impecável com bolonhesa, tá bem? Então, assim, se você ficou até o final desse vídeo, se inscreve, dá o gostei, deixa seu comentário. Basicamente, hoje eu comentei muito sobre essa questão dos vinhos, como eles eram produzidos antigamente, barro de cerâmica. Então, assim, caso você queira que eu fale sobre vinhos ancestrais ou algo que envolva esse tipo de tema, comenta lá, ancestral, que aí eu posso estar preparando algo. Então, se você ficou até aqui, você não bebe apenas vinho, você bebe história, cultura e região. Então, até a próxima. Cheers!